Deus, nós entramos em oração na Tua presença, em adoração na Tua presença, porque o Senhor, independentemente do momento e das nossas circunstâncias, é digno de ser louvado, adorado, engrandecido. O Senhor é digno e merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso amor, da nossa devoção. A verdade é que se nada mais o Senhor fizesse por nós, o que já fez, aquilo que o Senhor já fez, entregando o seu Filho, e Jesus se oferecendo por nós, meu Deus, já é o suficiente para sermos eternamente gratos ao Senhor. Nós somos gratos pelo que fez, nós somos gratos pelo que o Senhor tem feito, e somos gratos por tudo mais que ainda irá fazer nas nossas vidas, porque, meu Deus, sabemos que o Teu prazer é nos abençoar, e que os Teus planos é de nos fazer prosperar, dar o fim que nós esperamos. Então, meu Deus, eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, e ainda fará, e agradeço desde já pelo que vai fazer nesta reunião, porque eu creio que o Senhor está aqui, e assim como acontecia naquele tanque de Betesda, de tempo em tempo a água era agitada, e a oportunidade era dada para que pessoas fossem curadas e libertas e abençoadas. E eu creio, meu Deus, que a cada culto o mesmo acontece. A água é agitada, a palavra é liberada, pregada, e aqueles que a retêm, que absorvem, que misturam com a fé, meu Deus, podem saírem não apenas impactados, mas transformados, abençoados por cada mensagem que o Senhor tem nos dado. Eu creio que nós podemos sair daqui bem melhores, num nível mais alto, com entendimento ampliado, com a nossa mente renovada, nosso espírito fortalecido, preparados, meu Deus, para avançarmos para o próximo nível, para o próximo degrau. Até porque nós estamos nesta caminhada rumo ao topo. Sabemos que os lugares altos desta terra pertencem a nós, pertencem ao seu povo. E eu profetizo, declaro, determino que todos nós iremos, como está escrito, cavalgar nos lugares altos, ocupar lugares altos, importantes, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu povo nesta reunião, nos conduza. Essa reunião é sua, esse povo te pertence, meu Pai, e eu nada tenho de mim mesmo para entregar ao teu povo, mas o Senhor sim, o Senhor sabe da necessidade de cada um, sabe exatamente o que cada pessoa precisa ouvir, receber do Senhor nesta noite. Então assuma o controle, fala conosco, nos dê direção, e que nós possamos, meu Deus, sair daqui bem melhores. Essa é a minha oração, meu pedido, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa os nossos erros e falhas, que nada impeça a tua presença e o teu agir nesse lugar. Eu repreendo todo o mal, tudo que queira atrapalhar o culto, roubar a atenção, distrair, desfocar, toda a força maligna eu amarro e eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Proíbo, Senhor, em teu nome, a ação do mal, do inferno nesse lugar, e tomo posse, meu Deus, de grande unção e poder sobre esta reunião, sobre cada vida que aqui está. Eu consagro tudo ao Senhor e tomo posse de uma grande noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2020. Em Deus,
faremos proezas, porque Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém? Graças a Deus. Podem sentar, por gentileza. E vamos abrir em Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, versículo 1. Que diz assim: são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito, e, como sabemos, tornou-se governador do Egito. E governando, liderando o Egito, transformou este país, na época, na maior potência mundial. O mundo, né, após aqueles 7 anos de fartura, né, de abundância, veio 7 anos de fome, e sob a administração do José, ele aproveitou o bom momento, né, e na crise cresceu ainda mais, porque tinha para vender, para fornecer as outras nações. Então, na sua época, o Egito se tornou uma potência mundial. Estou dizendo isso porque era assim, o trabalho que José fez foi extraordinário, né? Não foi por acaso que ele ocupou aquela posição, sendo um estrangeiro, tendo chegado como escravo, sendo um estrangeiro, tornar-se, né, governador do Egito. E assim, o único que estava acima dele no Egito era o faraó, mas quem mandava, desmandava era o José. Não foi por acaso, né, que José se tornou esse homem tão importante, né? Deus era com ele, Deus o favorecia, através dele o Egito enriqueceu muito. E o que ele fez foi algo notável, foi uma proeza, e era impossível esquecer-se, né, do José, dos feitos de José. Porém, vamos lá. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então, nesse versículo 7, nós vemos, né, como Deus sempre cumpre a sua palavra. Lá em Gênesis 17, 6, você vai encontrar Deus dizendo a Abraão, Deus naquele dia, fazendo uma aliança e dizendo a Abraão que os seus descendentes seriam prolíferos, que eles se multiplicariam, né, e se tornariam um grande povo. Então, tudo que o Senhor disse naquele dia, agora, nós estamos vendo aqui, né, se cumprindo, né, já cumprido, né? O que ele falou se cumpriu. Israel já era, né, uma grande nação, um povo numeroso e forte. No 8 diz: então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Como eu disse, parece-me que era uma questão política, né? Vamos ignorar o José, fingir que não sabemos, porque o que ele fez era impossível não
as próximas gerações não tomar conhecimento, né? Creio que por permissão, como um teste, esse novo rei, né, se levantou no Egito para tratar com o povo de Deus e, através de uma pressão, né, levá-los aonde eles precisavam chegar. A verdade é que nós só provamos algo, né, sob pressão. A nossa fé só é revelada na dificuldade. E é quando estamos vivendo momentos difíceis que nós recorremos e nos voltamos para Deus com uma força, uma dedicação, uma entrega maior. Não é verdade? A gente sempre fala, cuidado com esse tempo de paz. Você entra num tempo de paz, você não pode se distrair, você não pode achar que o que você fez para chegar nesse tempo, para estar desfrutando desse tempo de paz, de bênção, de vitória, não é necessário fazer mais, porque aí você dá oportunidade, né, ao mal de roubar você, roubar suas conquistas, roubar suas vitórias, né? Vamos lembrar que quando José trouxe a sua família, né, o seu pai e seus irmãos, que ao todo eram 70 pessoas, eles foram instalados na melhor parte do Egito, na terra de Gósen, na melhor parte do Egito, né, e foram supridos, foram abençoados, estavam muito, muito abençoados, né, e Deus vinha favorecendo, e os favoreceu, e eles cresceram, mas já estavam, né, tempo demais ali. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, Deus tinha algo muito superior a esse povo. Deus tinha uma terra, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, né? Mas o povo foi, né, ficando, se adaptou, se acostumou, né? Viveu muito bem enquanto José esteve vivo. Depois veio, né, por permissão, esse novo rei, que começou a oprimir, que começou a impor, né, trabalhos, tarefas pesadas, trabalhos forçados, e os egípcios fizeram amargar a vida do povo, tornaram a vida dos israelitas uma vida amarga, por conta do trabalho, da escravidão. Mas é interessante que debaixo dessa opressão, né, de tamanha opressão, num ambiente que por um tempo foi de paz, agora era um ambiente hostil, de opressão, né, de escravidão, mesmo assim, eu vou ler para você, mesmo assim, o povo continuava crescendo, se multiplicando, se fortalecendo. E aí se confirma, né, ao que nós sempre falamos, e falamos com base bíblica, né, com base na palavra de Deus. As circunstâncias não são importantes. Diga, as circunstâncias não são importantes. O que é importante? É o que eu acredito. O que eu acredito é importante, né? Não é o que me acontece, te acontece, que determina o resultado da sua vida, mas o que você faz, a resposta que você dá, como você lida com as circunstâncias, né? E em Deus nós somos ensinados, nós aprendemos a viver além das circunstâncias. Inclusive somos comparados na Bíblia como somos comparados com a águia. E a águia,
é um animal que voa, né, acima das tempestades, voa em direção à tempestade. Ela não foge, ela é o único animal a única ave que voa em direção à tempestade, que não teme a tempestade e que voa acima da tempestade. Então, o Senhor nos compara com uma águia. Isso quer dizer que nós não fugimos de problema, nós vivemos acima, né, das circunstâncias, nós olhamos além das circunstâncias, nós não nos prendemos às circunstâncias, não definimos a nossa vida por um momento, porque um momento é só um momento. Como diz no Novo Testamento, os nossos problemas são leves e momentâneos. Ainda que alguém diga, não, bispo, não está nada leve, e o que o povo vivia não era nada leve, mas comparado à glória, à terra, né, e tudo mais que eles viveriam em Deus, a glória, a bênção pesava muito mais do que aquele sofrimento. A bênção sempre pesa mais, né? A glória sempre pesa mais que o sofrimento. Então, nós somos ensinados a viver dessa maneira, né? Focar não o problema, não as circunstâncias, mas a promessa. Você vê que em meio à opressão, em meio à escravidão, o povo crescia. Então, quer dizer, cumpria-se na vida deles a palavra do Senhor, a promessa feita a Abraão. E a gente tem que observar, porque às vezes você está vivendo um momento difícil, mas ao mesmo tempo, se você, né, observar bem, tem cuidado. Você tem sido cuidado por Deus, e Deus tem se mostrado com você. Você pode até estar vivendo um momento difícil, mas ao mesmo tempo, você tem vitória, você tem crescimento, você tem progresso, né? Você muitas vezes não está onde gostaria de estar, mas se você olha para a sua vida num todo, você facilmente detecta que também não está onde costumava estar, né? Que sua vida já avançou, você já evoluiu, você já cresceu, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não nos envolvermos com as circunstâncias e não enxergarmos tudo que Deus já fez, o quanto já, né, crescemos, evoluímos. Estavam aqui debaixo de opressão, de escravidão, mas já não eram 70. Quando chegaram no Egito era 70. Está entendendo ou não? Chegaram lá, ao todo eram 70 pessoas. Agora já eram mais numerosos do que os egípcios. Entende? Olha o salto. Olha o quanto cresceram. Ah, mas estavam na condição de escravos agora. Estavam debaixo de opressão, sim. Mas é inegável o avanço, e era possível eles mesmos verem na vida deles o cumprimento da promessa. Parte da promessa já tinha se cumprido, porque lá em Gênesis 17 você vai ver o Senhor dizendo que o Senhor dizendo a Abraão que ele seria prolífero, que os seus descendentes seriam numerosos e que ele daria a terra de Canaã. Bom, prolífero, numerosos, nós já somos, agora falta a terra. Amém, pessoal? Só falta a terra. Agora temos que rumar para aquilo que é promessa do Senhor e destino nosso. Então, não vivi tudo ainda, tudo que o Senhor falou, prometeu, não se cumpriu ainda, mas parte já se cumpriu. Amém, pessoal? A gente tem que tomar cuidado, porque o diabo quer que nos concentremos em tudo aquilo que vai minar as nossas forças, nos desanimar, nos desmotivar. Ele quer que você se envolva com aquilo que não te dá esperança, mas mata a sua esperança. O que o profeta disse? Né?
vou trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu vou me lembrar, vou procurar lembrar daquilo que me dá esperança. Isso é agir com sabedoria, com inteligência espiritual. Eu preciso manter aquilo que me assegura vitória, sucesso, em alta. E o que me assegura vitória? A fé. Então, minha fé tem que estar em alta. Eu tenho que estar dominado pela fé. Né? Com o meu coração inteiro, como dizem em Hebreus, inteiro dominado pela fé. E isso não vai ser possível focando o problema, focando o momento, focando as circunstâncias. É só você começar agora a lembrar, se você quiser fazer esse teste, mas depois faça como o profeta, que começou a pensar nas suas dores, nas suas decepções, e sentiu sua alma desfalecer, e então ele disse, eu vou lembrar daquilo que me dá esperança. Quer dizer, ele reagiu. Mas todos nós temos uma história, temos situações aí no passado que machucaram, feriram, né? Uns foram traídos, outros tiveram perdas. Se você começar a reviver aí na sua memória esses acontecimentos, você pode vir a sentir as mesmas coisas que você sentiu quando viveu. Né? Então, eu preciso manter o foco na coisa certa. Preciso manter minha mente na coisa certa. E é admirável ver como esse povo conseguia se desligar, né, de toda a injustiça, humilhação, açoite, estavam debaixo de escravidão, então era chibatadas, era açoite, era humilhação, era trabalho pesado. Mas se a Bíblia diz, eu vou ler aqui, que quanto mais eles eram oprimidos, mais cresciam, que eles cresceram e se tornaram numerosos, quer dizer, então, que nesse ambiente hostil, de grande sofrimento, muitos estavam se casando, formando família, se relacionando intimamente, gerando filhos, criando filhos. Está entendendo ou não? A vida deles não parou, a vida desse povo não parou. A vida deles não parou por conta das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades. Não parou. Né? E quando, está aqui, o rei subiu, né, ao trono, um novo rei que nada sabia sobre José, disse ele a seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. E aí, se eu seguir a leitura, começou a opressão de que forma? Vamos botar esse povo para trabalhar. Vamos impor trabalhos forçados, tarefas pesadas. E muitos não suportavam a carga, muitos morreram por conta desses trabalhos forçados, né? Não suportaram. Só que o tiro saiu pela culatra, não resolveu, o efeito foi o contrário, o povo cresceu ainda mais. E aí veio, né, aquele decreto do faraó de que todo recém-nascido do sexo masculino deveria ser morto. Com esse decreto, pensa que eles deixaram de se relacionar, né? de gerarem filhos? Não, Moisés nasceu justamente nesse período, em que esse decreto
Foi feito. E aí você conhece a história, sabe que Joquebede e Arão, os pais de Moisés, esconderam enquanto pôde. Depois ela colocou ele num cesto e colocou no Nilo, confiando que Deus ia cuidar. E Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, tão, como a bispa gosta de dizer, tão fofo, né? Deus é tão fofo, que esse cesto foi encontrado pela filha do faraó, que podia muito bem, quando encontrou e viu que era um bebê hebreu, ter dito: tem que ser morto, é o decreto. Mas ela decidiu ali passar por cima do decreto, e adotar aquela criança. Aí a Miriam, que estava por perto, Cristo, coincidentemente, estava ali por perto, já apareceu e perguntou se a filha do faraó precisava de uma ama para cuidar do bebê, e ela aceitou, e a Miriam sugeriu a própria mãe, e o bebê voltou para sua mãe, e ela ainda recebeu financeiramente para cuidar do próprio filho. Tudo por quê? Porque Joquebede, num ato de fé, escondeu, e depois creu que no lugar da morte, onde tantos bebês foram mortos no Nilo, por que eram jogados no Nilo? Para que fossem devorados, não só morressem afogados, mas comidos pelos crocodilos. E ela colocou justamente no Nilo, confiando que Deus faria alguma coisa. O que ela não sabia, e é o que nós sempre batemos aqui, você tem que ser capaz de crer, e não entender como, de que jeito, porque, olha aí, como Deus age, os detalhes dessa história. No lugar da morte, houve salvação. Tantos bebês morreram no Nilo, mas o bebê Moisés foi salvo no Nilo. Amém, pessoal? Tudo, o que define tudo é a fé. O que define tudo é a fé. No lugar de morte, houve salvação. O bebê Moisés foi salvo, encontrado pela filha do faraó, e depois devolvido à própria mãe, por sugestão da irmã Miriam, que estava ali, Então, estou aqui, estou vendo aqui, a senhora encontrou, estou passando aqui, queria sugerir uma ama para a senhora cuidar desse bebê. E sugeriu a própria mãe. O bebê voltou para a mãe. E aí ela teve alguns anos, não muitos, para criar e educar a Moisés. Não sei dizer por quanto tempo ela ficou com Moisés, mas o tempo que ela teve, ela aproveitou, ela soube aproveitar. A Bíblia nos manda aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ela soube aproveitar e ela esculpiu Deus, a fé no coração, na alma do Moisés, que mesmo depois, tendo crescido no palácio, aprendendo a cultura dos egípcios, quando se tornou adulto, você encontra isso em Hebreus, ele entendeu que aquele lugar não era para ele, que não era ali, no palácio, desfrutando do luxo, mas ao mesmo tempo do pecado, que o Senhor o queria, e ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, e abraçou o seu propósito, colocou-se do lado certo da vida, e resumindo a história, veio a ser
né, o libertador de Israel, da nação de Israel, e foi um líder que até hoje, né, muitos estudam a sua liderança, porque ele conduziu mais de 2 milhões de pessoas no deserto, e foi muito bem sucedido. Então, é muito forte essa história, esse exemplo, né, num lugar onde havia tanta opressão, tanta humilhação, tanta escravidão. O povo sonhava, o povo se casava, o povo gerava filhos, o povo crescia, havia, né, perspectiva, havia sonho. Para eles poderem se relacionar, quer dizer que quando chegavam em casa, o problema ficava do lado de fora, né? Porque quantos que quando vivem uma situação desagradável fora, não sabem separar, levam para dentro de casa. Quantos que a família muitas vezes é afetada por um problema financeiro, um problema no trabalho. Por quê? Porque a pessoa, ela não tem esse controle emocional, não é capaz de separar as coisas, né? De se desligar daquela situação, daquele ocorrido. Quantas pessoas que algo acontece hoje, aquilo compromete, não apenas um dia, mas uma semana, 15 dias, um mês, e eu já vi pessoas que perderam anos da vida dela, foi comprometida, ela parou no tempo por conta de uma perda, por conta de uma decepção, por conta de uma traição, ela parou. Aquele acontecimento afetou e comprometeu anos da vida dela. E é forte demais ver que esse povo estava sendo humilhado, fazendo trabalhos forçados, mas chegava em casa, conseguiam se amar. Chegavam em casa, os homens conseguiam se relacionar com suas esposas, né? Havia o decreto de que todo bebê do sexo masculino seria morto, e eles confiavam em Deus. Sabe, a vida não parou por conta das circunstâncias, dos decretos. E eles só avançaram, só cresceram, só avançaram. Então as circunstâncias não são importantes. O que é importante? É a minha fé, o que eu creio. Eu não vou ter o que as circunstâncias estão dizendo, eu vou ter o que eu acredito. Joquebede teve o que ela acreditou. Ela acreditou que Deus ia guardar, que Deus ia cuidar. Ela não sabia o que Deus ia fazer, mas ela colocou o Moisés no Nilo, naquele cesto, crendo que Deus ia fazer o melhor. E Deus não podia ter feito coisa melhor. Fez a filha do faraó encontrar. E a Miriam estava ali acompanhando de longe. E quando teve uma brecha, foi lá e sugeriu a própria mãe para cuidar. O menino volta para a mãe. Agora, ela tinha respaldo, né? Ela tinha a própria filha ali do faraó na sua retaguarda. Você pode criar em paz que com você ninguém vai mexer, com o teu filho ninguém vai mexer, e ela foi paga por isso. Isso é para mostrar como Deus tem o controle de tudo. Diga, Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo, até dos nossos inimigos. Ele tem o controle de absolutamente tudo. Nada foge do controle dele. Quanto mais eram oprimidos, mais numerosos, mais cresciam, mais se espalhavam, né? E os egípcios passaram a temer os israelitas. Se o intuito era enfraquecer, se o intuito era reduzir, né, a população dos israelitas, os hebreus no Egito, aquela opressão só os fizeram crescer. O tiro saiu pela culatra. Nada pôde deter o crescimento desse povo. Nada. E vemos como Deus também sustenta a sua palavra. Deus não falou que iria tornar os descendentes de Abraão tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar?
o faraó, que representa o diabo, tentou impedir isso. O diabo sempre vai tentar frustrar os planos de Deus, impedir que aquilo que Deus falou se cumpra, mas a palavra que sai da boca dele, diga, não volta vazia. Ninguém pode anular. Ninguém pode anular o que Deus fala. Uma vez que ele liberou, que ele falou, que ele prometeu, ninguém pode anular. Se eu crer, circunstâncias várias, situações várias podem surgir, o diabo pode tentar de todo jeito, frustrar, impedir, mas se eu crer, na minha vida vai se cumprir, na sua vida vai se cumprir. Amém, gente? Nosso Deus é um Deus fiel, um Deus de palavra, um Deus que sempre cumpre o que diz, sempre cumpre. E foi, como eu disse, nesse ambiente terrível, que Joquebede deu à luz a Moisés, criou 3 filhos, e os três tiveram papéis muito importantes na história desta nação. Moisés foi o libertador, Arão, o sacerdote, Miriam, profetisa, e também liderou Israel através da música. Assim, os 3 exerceram influência sobre a nação, conseguiu gerar pessoas que no futuro marcaram a história, fizeram a diferença. Ainda a bispa colocou no nosso estudo algo que todos os pais precisam refletir bastante. Os pais têm nas mãos o tempo e a eternidade dos seus filhos. Os pais têm nas mãos o tempo e a eternidade dos seus filhos. Nós podemos influenciar nossos filhos por toda a vida. Como eu disse, eu não sei por quanto tempo ela ficou com Moisés, mas o tempo que ela ficou foi suficiente. O suficiente para marcar a vida dele, para incutir Deus dentro dele, para esculpir a fé dentro do Moisés. E mais tarde, lá, como futuro faraó, como príncipe no Egito, desfrutando de todo aquele luxo, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que viver aquela vida. Ele sabia que aquele lugar não era lugar para ele. Ele abriu mão de muita coisa para cumprir com o propósito. Ele sabia, tanto que quando ele tentou defender aquele hebreu que estava sendo agredido por um egípcio, ali ficou evidente que havia algo dentro dele. Ele sabia que ele já não estava, ele não estava aonde ele devia estar. Ele queria fazer alguma coisa. Só que ele tentou fazer, outra história, outro culto. Tentou agir ao seu modo, não estava preparado, precisava ainda passar por um processo, matou o egípcio, foi descoberto, e fugiu do Egito, saiu nessa condição como ex-assassino, fugitivo, voltou depois de 40 anos no deserto. Houve um tempo em que Deus escondeu, preparou, mas quando o trouxe para impactar o Egito, para libertar o seu povo, tirar Israel do Egito, evidenciando o poder de Deus de forma estrondosa. Então, Joquebede marcou seus filhos, marcou Moisés. A Bíblia não diz ensina o menino o caminho que deve andar? Sim ou não? Ensina o menino, porque essa fase da criança, de quando a pessoa ainda é criança, está em formação, essa fase é determinante, o que você coloca lá. As crianças gravam, absorvem, nós temos que aproveitar, temos que envolver nossos filhos, colocá-los nos caminhos certos.
porque ainda que se desvie, né, não vai se esquecer do que foi dito. Pode até em algum momento, mas está lá dentro. Está lá dentro. Em algum momento, aquilo vai, né, aflorar novamente, vai acabar despertando e movendo aquela pessoa a se voltar para Deus e se colocar no caminho do seu destino. Então, aqui em Miqueias 6,4 diz assim, ó, eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão, enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Os 3 filhos de Joquebede e Arão, né, fizeram a diferença, tiveram papéis muito importantes na história da nação de Israel, e isso se deu, né, pelo excelente trabalho que os pais realizaram. Souberam aproveitar e conseguiram, né, assim, deixar para a nação homens e uma mulher que fez a diferença. E recentemente nós trouxemos uma mensagem, né, fazendo essas perguntas. Que tipo de pessoa nós vamos deixar para esse mundo, né? Amanhã, quem serão os nossos filhos? Permanecerão no Senhor? Quem serão? Que lugar? Quais lugares ocuparão nesse mundo? Porque os lugares altos pertencem ao povo de Deus. Tem muitos lugares, o mundo está esse caos porque está faltando homens e mulheres de Deus em lugares importantes, estratégicos. Então, você tem, talvez, na sua casa, um futuro presidente, governador, médico, alguém que pode vir a fazer grande diferença, impactar, né, o nosso país, o mundo. Você tem que crer nisso, porque Joquebede creu nisso. Joquebede creu nisso e conseguiu formar 3 filhos que impactaram a nação de Israel. Vamos aqui para Êxodo 3:7. Disse o Senhor, de fato tenho visto. Eu gosto muito desse texto, ó. Ele é bastante esclarecedor. Tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Então, observe, tenho visto, diga tenho escutado e sei. Então, o Senhor estava vendo, ouvindo e sabia do que estava acontecendo, do quanto estavam sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora repita comigo, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Espera aí, agora chegou, ele disse que tem escutado. O que quer dizer isso? Agora chegou, mas acabamos de ler que, né, tinha visto, né? Tenho visto, tenho escutado. Não está meio contraditório aqui? É que esse chegou a mim quer dizer que agora o clamor tocou o coração de Deus, porque há clamores e clamores. Está entendendo? Há orações e orações. Tem orações que não mexem nem com você, vai mexer com Deus, que você sabe que foi aquela oração que nem passou do teto, aquela oração que você fez, né, para dizer que fez, aquela oração que você fez já, né, entrando, quase ficando offline, né? Nem lembro o que falou. Então tem orações e orações. O povo vinha orando, o povo vinha clamando. Deus estava escutando? Estava. Mas no versículo 9 diz, agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Quer dizer, agora
agora me tocou. Agora o clamor que eles fizeram me moveu. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então esse versículo 9 merece uma atenção, porque não é incomum ouvir pessoas dizerem: eu estou orando, eu estou buscando. De que jeito? Eu fiz o propósito, de que jeito? Ou então, será que Deus não me ouve? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não sabe? Ele está, diga, ele está vendo, ouvindo e sabe. Sabe o que eu estou passando, sabe o que eu preciso, mas está faltando algo. Quando você vai para Crônicas, 2 Crônicas 7,14, coloca aí, você entende já um pouco melhor esse agora, o clamor dos israelitas chegou a mim. Quer ver? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, diga, se humilhar. O humilhar aí veio antes ou depois do orar? Então não adianta eu orar. Primeiro eu tenho que me humilhar. Eu tenho que me humilhar, eu tenho que me submeter a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, diga face. Será que? Será não, né? Está aqui o próprio Deus falando, tenho visto a opressão sobre o meu povo, tenho escutado o seu clamor, diga, por causa do quê? Por causa dos seus feitores. Então, qual era a motivação do clamor, da busca? Por que eles clamavam a Deus, gente? Por causa dos seus? Por causa do seu problema. Por que eles estavam buscando, clamando? Por causa do seu problema. Eu creio que nesse agora o clamor dos israelitas chegou a mim. O que eles fizeram agora que não tinham feito antes? Certamente se humilharam, se quebrantaram, se propuseram, né, a fazer uma aliança com o Senhor. Você sabe que quando o Senhor apareceu a Moisés naquela sarça, lembra? O que o Senhor disse para ele? Tira a sandália dos seus pés. Possivelmente aquelas sandálias eram do tempo do Egito. Era do tempo do Egito. Ele já estava 40 anos fora do Egito, mas ainda tinha as sandálias do Egito. Está entendendo onde eu quero chegar? Já estava 40 anos fora do Egito, mas ainda usava as sandálias do tempo do Egito. O Senhor diz, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. O Josué ouviu basicamente a mesma coisa. A mesma coisa quando entrou em Canaã para conquistar Jericó. Antes de conquistar Jericó, o anjo apareceu e disse ele a mesma coisa. Ele perguntou, vem a nosso favor ou contra? Nem uma coisa nem outra. Mas ia depender da postura dele, da reação dele. E ali ele falou, né? Ele pediu que também, ele caiu prostrado, se humilhou, e aí o Senhor pôde falar, e ele ainda também carregava as sandálias do Egito, se eu não me engano. Então nós vemos muitas histórias assim, né? O povo já estava há muito tempo no Egito, o povo se acostumou com aquele ambiente, entende? E com certeza na convivência muita coisa entrou, muitos hábitos, muitos costumes. E o povo vinha clamando a Deus por causa dos seus feitores. Mas houve um momento em que eles clamaram a Deus, certamente,
né, se humilhando, se quebrantando, se posicionando ali de forma diferente, sabe, se livrando de coisas que talvez na convivência pegaram, hábitos que na convivência pegaram, porque voltando lá em Crônicas, a sequência diz o quê? A condição para Deus nos ouvir e nos responder. Volta lá em Crônicas 7,14. Essa é a condição para que nossas orações sejam ouvidas. Buscar, se humilhar, orar, buscar minha face, se afastar dos seus maus caminhos. Essa é a condição. E aí o Senhor diz, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei sua terra. Então, quer ter resposta? Aproxime-se de Deus dessa maneira, de forma humilde, se humilha, se submeta, né? Busque a sua face, ore, busque a sua face, se afaste dos seus maus caminhos. E então, está garantido. Deus vai ouvir, vai perdoar, vai sarar a tua terra, vai mudar a sua vida, vai livrá-lo, vai tirá-lo do seu cativeiro. Então eu creio que o povo ia a Deus, como muita gente está dentro da igreja, que ora, ele ora, mas ele ainda ora por causa dos seus feitores, ele busca por causa de um problema. A motivação é um problema, a motivação é uma necessidade. Ele não buscou ainda a face, ele não está interessado na face de Deus, na presença de Deus. Ele ora, mas ele ainda não se afastou dos seus maus caminhos, ele não rompeu com o mundo, ele não se posicionou em Deus, seriamente. Ele quer libertação, ele quer um milagre, ele quer mudança, ele quer vitória, mas ele não quer mudar, ele não quer se posicionar. Está entendendo isso ou não? O povo vinha clamando, o Senhor estava escutando, mas Deus não tinha condições para agir. Ele precisa de condições para agir. Quando o povo deu condições, Deus agiu. Agora, né, agora eu ouvi, agora eu vou descer para livrar, porque agora me tocou, agora eles se colocaram diante de mim de uma forma diferente. E aí enviou Moisés, vá a Faraó, tirar o meu povo do Egito. E aqueles, o meu povo, você vai, depois, quando Moisés subiu o Sinai, e recebeu, né, os mandamentos, quando desceu, ele encontrou o povo já adorando o bezerro de ouro, lembra disso? E quando o Senhor viu aquilo, o Senhor disse para Moisés, o seu povo se desviou rapidamente. Lembra desse detalhe? Quando ele voltou, né, ele quebrou as tábuas, ficou abismado com aquilo, e Deus falou, o seu povo, antes eu disse, desça porque o seu povo se desviou. Quer dizer, quando você se afasta, você já não tem mais esse título. Você já não tem mais esse título. Você pode até se intitular, eu sou cristão, mas você segue a Cristo? Você é de Deus? Você é um imitador de Cristo? Não, eu sou de Deus. Deus te reconhece assim? Entende? Aqui nós vemos, o meu povo, vá, pois agora eu envio o Faraó para tirar do Egito o meu povo. Agora eu posso chamar esse povo de meu povo. Agora eu posso chamar. Você encontra esses detalhes. Quando eles adoraram o bezerro de ouro, Moisés desce, porque o seu povo se desviou. Já não é meu mais. Não é meu. Então, qual é o passo a passo para nós termos resposta, sofremos mudança? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você se apresenta como povo de Deus, não é? Esse é o título que você carrega, não é? Então se humilha. Primeiro passo, se humilhar, se submeter. Se humilhar, se esvaziar. Tem gente que está em Deus, está cheio de si. Está em Deus, mas está impermeável. A palavra não entra, está cheio de si. Ele não se humilha. Tem que se humilhar. Em seguida, aí sim, você ora. E não apenas por causa dos seus feitores, por causa dos seus problemas. Busca a minha face também. Porque se você só busca a Deus por causa dos seus feitores, você sempre vai ter, né, alguém ali te espetando, alguém ali te dando uma chibatada. Tem gente que passa a vida assim, né? Sempre tem que estar recebendo algum açoite,
porque é o que o motiva. O problema, a dor, é a motivação. E nós temos que aprender a buscar Deus por Ele, buscar a face dEle. Então busca a minha face, e se converta, se afaste dos seus maus caminhos, então eu vou te ouvir, vou perdoar, vou sarar, vou mudar. Aí, se você vai para Crônicas 16:9, eu gosto também dessa passagem bíblica, porque ilustra perfeitamente aqui, por que o Senhor não ouviu antes, por que o povo clamava, o Senhor via, o Senhor sabia, mas o Senhor não podia agir. Deus tem prazer no sofrimento? Deus se alegrava em ver seu povo sendo humilhado? Deus queria o seu povo naquela escravidão? Não, tanto é que quando desceram para o Egito, foram instalados aonde? Na melhor terra, na terra de Gósen, na melhor parte do Egito. Está entendendo? Depois o José morreu, seus irmãos morreram, certamente as coisas saíram fora do trilho, porque você só encontra o povo de Deus gemendo quando está em desobediência. Você só encontra o povo de Deus na pior quando, entendeu? Saíram fora do caminho. Do contrário, você só vê glória. A presença de Deus já não estava mais no meio deles, essa é a verdade. Que onde a presença de Deus está, tem derrota, gente? Não, tem glória, tem vitória. Então esse povo, quando José morreu, quando aquela geração morreu, eles acabaram se perdendo. A presença de Deus se afastou, então logo, Deus permitiu que um novo rei se levantasse, e então, você vê que dominado pelo mal, agindo com astúcia, o diabo plantou certamente isso dentro dele. O diabo planta coisas, plantou dentro desse rei, esse pensamento, eles são grandes, vai que eles se virem contra nós, e tal. Israel nunca foi de caçar confusão. Toda vez que Israel entrava em guerra, era porque decidiram guerrear contra ele. Israel não era de guerra, de arrumar confusão. Eles não entravam numa guerra gratuitamente. Então, quando se viravam contra, até chegar em Canaã, todos que eles guerrearam, não partiu deles a iniciativa. O rei de Seom, o rei Og, o rei de Seom, os dois reis amorreus. Eles pediram permissão para passar, não quiseram, decidiram atacar, Israel entrou na batalha e venceu. Então, para Israel estar nessa condição, se perderam, e agora precisava desse conserto. Precisava buscar Deus seriamente, buscar Deus verdadeiramente, clamar a Deus, não por causa dos seus feitores, mas buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. E quando fizeram isso, opa, agora, outro exemplo que me veio à mente agora, quantos estavam tocando em Jesus quando a mulher do fluxo de sangue tocou? Só ela estava tocando? Quantos estavam tocando? Uma multidão. Está entendendo? Então tem toques e toques. Por que só ela conseguiu extrair poder? Foi um toque diferente. Ali havia convicção. Antes de tocar, ela pensou consigo: se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Ela não disse: talvez eu seja curada. Não, se eu tocar, eu vou ser curada. Quantas vezes vem para a igreja? Eu vou, vamos ver. Entra no propósito? Vou entrar, está todo mundo entrando, quem sabe dá certo na minha vida. Perdeu, filho. Se essa é a sua fé, se esse é o seu espírito, perdeu tempo. Eu vou fazer essa experiência, está todo mundo entrando, eu sou de fora, não vai dar certo. Entendeu? Não há convicção, não há entrega, não há seriedade. Mas quando você extrai poder, você extrai virtude, milagres acontecem, sobrenatural acontece. Está entendendo? Então, clamaram a Deus de forma diferente. Aqui, em Crônicas 16, perdão, 16 não. Qual que eu falei aqui?
16, 9. Falei esse? Eu esqueci de colocar os Juízes, então. Coloca Juízes para mim rapidinho. Juízes 20. Que só de ler essa passagem você já vai entender aqui, ó. Juízes 20, versículo 18. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Gibeá saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram, diga, 22.000 israelitas no campo de batalha. Ó, a resposta, a reação. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, diga, choraram, perante o Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo nossos irmãos benjamitas? Por quê, irmãos? Porque eram irmãos mesmos. Só que eles estavam em guerra porque os benjamitas estavam acobertando um crime terrível, e não queriam lidar com a situação, e assim, resumindo a história, Israel tinha razão, Deus estava dando a direção para atacar, né? Eles foram a Betel, casa de Deus. É para atacar, Senhor? Quem vai atacar primeiro? Judá vai primeiro. Só que já na primeira batalha sofreu essa derrota, 22.000 morreram. Aí se animaram uns aos outros, né? Subiram, choraram, perguntaram: devemos atacar? Deve atacar. O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros, diga, 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas, agora tem esse detalhe aqui, ó, todos os israelitas. Eu comecei dizendo que os israelitas subiram, agora todos os israelitas. Então, na primeira vez que subiram a Betel, não foram todos. Agora foram todos. Agora não ficou um de fora. E ali subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Diga comigo, naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. Comunhão ao Senhor. Alguém pediu para eles fazerem isso? Quem foi? Teve um profeta aqui nesse meio que disse: suba a Betel, ofereça sacrifício de comunhão, apresente holocaustos, ofertas de comunhão. Alguém disse para eles fazerem esse algo a mais que não tinham feito? Sim ou não, pessoal? Não. Eles concluíram, eles entenderam que não teriam vitória se não desse a Deus aquilo que Deus esperava deles. Eles tinham consciência que estavam indo para aquela batalha não na dependência que deveriam ter, né? Não numa dependência total. Você vê que na primeira derrota, diante da primeira derrota, se animaram, trataram com uma fatalidade, né? Subiram a Betel, oraram. Não, mas vai dar certo. O Senhor mandou atacar, então agora vai dar certo. Deu errado de novo, porque faltava uma entrega, faltava algo mais. E aí, diante da segunda derrota, ninguém precisou dizer nada, eles mesmos foram, né? Choraram, mas agora jejuaram, agora ofereceram ofertas de comunhão, holocaustos. E aí o Senhor disse assim, no finalzinho do versículo 28, o Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Agora o Senhor deu certeza, agora estava garantida a vitória. Amém, pessoal? Então, eu quis ler essa passagem para você entender isso aqui, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Por que agora? Porque estavam orando, mas não tinham se humilhado. Estavam orando por causa dos seus feitores apenas. Estavam orando, mas não tinham se afastado dos seus maus caminhos ainda. Nessa passagem, o povo subiu a Betel, foi à casa de Deus, consultou, Deus falou que era para atacar. Por que deu errado?
Ai, não sei, alguma coisa deu errado, mas vamos lá, né? Nós não podemos, nós aprendemos. Eu já ouvi, inclusive, essa expressão, né? Eu não lembro de quem, mas alguém disse, usou mais ou menos essa expressão. Eu já não sou daquele que me abala mais. Eu aprendi dentro do ministério que eu não posso me abalar. Só que aí eu vi a pessoa sempre vivendo, né, as mesmas situações. Tá? Você está sempre sofrendo uma derrota, mas você tem essa força para se levantar. Você tem essa capacidade de reagir, de se levantar. Você não se entrega. Bacana, isso é importante. Mas por que você não tem vitória? Deus não quer você só se motivando. Não, eu aprendi que eu não posso me abalar. Isso mesmo, você não pode se abalar. Mas por que não tem vitória? Está entendendo onde eu quero chegar? Não, a gente não pode se abalar. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, vamos lá. Mais uma derrota. Não, a gente tem que ser forte. Mais uma derrota. Não, peraí. Eu vou viver assim? Né? Lutando para me levantar diante de derrotas e frustrações. Deus quer que eu tenha vitória. E aí eu preciso ir mais fundo. Diante da segunda derrota, esse povo parou. Não, tem que ser feito algo diferente. O que nós não fizemos antes, vamos fazer agora. Nós não vamos só subir a Betel e orar e chorar, porque também chorar não adianta. Chorar das duas vezes não adiantou. Então vamos jejuar, vamos oferecer sacrifícios, vamos dar a Deus o que Deus está querendo, e então vamos ouvir o que Ele tem para nós. Senhor, devemos ou não atacar? Agora pode ir, agora não tem erro. Vão, pois agora eu vou entregar nas suas mãos. Amém, pessoal? Então precisa haver uma postura diferente. Para você que está aí de repente, será que Deus não me ouve? Será que Deus não está vendo que eu estou sofrendo? Será que não está vendo que eu preciso? Será que, Ele não está me escutando? Ele está, mas por que Ele não age? Porque Ele precisa dessa entrega. Que você esteja inteiro nele. Como diz aqui em Crônicas 16:9, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam, diga, totalmente o coração. Então, os olhos do Senhor estão, será que ele não está vendo? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, Ele está vendo. Ele está vendo, nada está oculto. Mas, aqui, atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Totalmente. Não parcialmente. Totalmente. Então Deus quer inteiro, comprometido. E então Ele vai se mostrar forte na sua vida. Você vê que quando Israel chegou, quando os hebreus chegaram aonde tinham que chegar, Deus enviou Moisés. E Moisés tirou o povo do Egito, da escravidão. De que maneira? A Bíblia usa várias vezes a expressão com braço forte, com mão poderosa, com prodígios, com sinais e maravilhas. Sim ou não? Foi assim, viu pragas e mais pragas que atingiam os egípcios, não atingiam eles. O Senhor mostrou o seu poder, aí depois abriu o mar vermelho, e eles puderam ver os egípcios que acharam que a bênção era para eles também, e entraram, mas não era para o povo de Deus. A bênção é para o povo de Deus, diga a bênção, é para o povo de Deus, não é para o ímpio, entendeu? Não é para o ímpio, não é para quem está lá fora, mas também não é para aquele que está aqui dentro, na condição de ímpio. Obedecendo parcialmente, servindo a Deus ao seu modo. Aquele que até ora, mas ainda não se humilhou. Aquele que até ora, mas ainda não se afastou dos seus maus caminhos. Aquele que até ora, mas ainda não rompeu totalmente com o Egito. A bênção não é para esse, a bênção é para o meu povo, para o povo de Deus. Quem está entendendo a mensagem, pessoal? Então Deus nos quer inteiros. Nos quer inteiros. Quando Israel chegou, os hebreus chegaram nesse ponto, Deus pôde enviar Moisés e pôde, através de Moisés, libertar esse povo da escravidão, mostrando o seu poder, mostrando a sua glória. E depois da abertura do Mar Vermelho, da travessia do Mar Vermelho, está lá registrado, Israel viu o grande poder do Senhor. Então Deus pôde mostrar
o seu grande poder. Deus pôde mostrar quão poderoso Ele é, o que Ele é capaz de fazer pelos seus. Quando eles pensaram diante do mar que era o fim da linha, que estava tudo perdido, agora vamos morrer, e falaram aquelas besteiras que nós sabemos, Deus estava preparando o capítulo mais emocionante da história, estava preparando algo inédito e surpreendente, que era a abertura do Mar Vermelho, e eles atravessaram em terra seca, atravessaram o mar em terra seca, e do lado de lá, viram os seus inimigos sendo exterminados. Então, é isso que Deus faz. Está aqui em Hebreus ainda 11, 29, pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Porque a bênção não era para os egípcios, a bênção não é para o ímpio, a bênção é para o povo de Deus. Amém, gente? E eu creio que aqueles que têm buscado a Deus seriamente, que de repente está aí, será que Deus está me ouvindo? Se você tem buscado a Deus seriamente, e com seriedade, com sinceridade, seu clamor foi ouvido, porque Deus sempre ouve. E quando Deus ouve, quando você toca o coração de Deus, Deus imediatamente entra em ação. Então, para muita gente, chegou o fim da escravidão. Para aqueles, essa palavra vem como uma garantia de vitória, de mudança, de novo tempo, né? Essa mensagem fala de o fechamento de um ciclo. Por um tempo ficaram lá no Egito, mas quando o Senhor desceu para livrá-los, Faraó tentou resistir, mas não pôde. Porque quando Deus inicia uma obra na vida de uma pessoa, Ele termina. Faraó resistiu enquanto pôde, quis medir força com Deus, mas não pôde impedir, nada pode impedir Deus de agir. Então, para aqueles que têm buscado a Deus seriamente, com sinceridade, seu clamor foi ouvido, e agora, eu creio que Deus deu um fim, pôs um fim nesse tempo de escravidão. A travessia do Mar Vermelho sempre marca, né, um novo tempo, um novo tempo, é um fim da escravidão, início de um novo tempo, uma nova fase. Creia nisso, né? Agora, para aqueles que de repente, né, essa palavra serve dessa maneira, não perca mais seu tempo, não perca mais. Quanto tempo Israel, né, perdeu clamando a Deus de forma morna, buscando a Deus, mas cheios de si, clamando a Deus só por causa do problema, buscando a Deus, mas mantendo hábitos e costumes, talvez, dos egípcios. Quanto tempo nós já perdemos? Talvez você já perdeu dentro da igreja, mas sem uma renovação mental, sem uma mudança de atitude, buscando a Deus, mas mantendo coisas que estão roubando de você o melhor de Deus. Quem está entendendo a mensagem? Nós já perdemos tempo demais lá fora, vamos perder tempo aqui também? Praticando uma fé fingida, uma obediência parcial, dedicando, né, não totalmente, mas parcialmente meu coração. Não, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para se mostrar forte, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. O povo teve que sofrer 2 derrotas, numa batalha, no primeiro confronto, 22, depois 18 mil, agora vamos jejuar, gente, agora vamos fazer o que nós não fizemos. Não podia ter feito da primeira? Não podia ter feito já, na primeira vez, não, vamos jejuar, vamos fazer tudo que nós pudemos. Não, a verdade é que as pessoas querem as bênçãos, querem as vitórias, fazer o mínimo possível, e sabe quando isso vai dar certo? Diz para mim você, quando vai dar certo? Não ouvi? Nunca. Entendeu? Fazendo o mínimo possível, nunca. Porque o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. Sabe quando a vida de uma pessoa vai mudar sem ela mudar? Nunca. Porque se nada mudar, nada mudará.
Então, não perca mais tempo e oportunidade. Para concluir, Efésios 5,15, por isso vocês devem andar com cuidado, diga comigo, vivendo, com honra, propósito. Qual o propósito da sua vida? Qual o seu maior propósito? Seu primeiro propósito? O meu propósito era os 52 dias que acabou. Não, você participou de um propósito de fé. Você vê que tem gente que não entende as coisas, né? Terminou o propósito, 52 dias, bom, não preciso mais buscar. Só não aparece mais na igreja. Não, bispo, é que está escrito aqui, vivendo com honra, propósito. Então agora só no propósito da mudança que eu apareço de novo. É isso que a Bíblia está dizendo, gente? Não é isso. Qual o seu propósito nesta vida? Servir a Deus, amar a Deus, honrar a Deus. Está entendendo? O meu propósito é os 50, não, agora só os 52 dias de novo, que eu apareço na igreja. Tem gente que é assim, né? Tem gente que já deixou a marca dele. Já deixou a marca dele. Ele esteve aqui quarta passada, né? Agora, dia 1º de dezembro, ele aparece. Já identificamos a pessoa. Agora você pode ligar, você pode mandar mensagem. Dia 1º ela aparece. É só movido a propósitos, campanhas. Nós não podemos ser assim. Cada propósito que o ministério realiza vem para fortalecer o seu propósito de vida. Está entendendo? Vem para fortalecer o seu propósito de vida, que é servir a Deus. Servir a Deus, se relacionar com Deus. Vivendo com honra, propósito e coragem, evitando aqueles que toleram e permitem o mal, não como nécios, quer dizer, tolos, mas como sábios, sensatos, inteligentes, pessoas mais exigentes consigo mesmo. Nós costumamos ser exigentes com os outros, só que eu não posso mudar outro, eu posso mudar a mim mesmo, né? Então, seja exigente consigo mesmo. Primeiramente, né? Cobre de si para depois poder cobrar dos outros, usando o máximo do seu tempo na terra, que nós não sabemos quanto tempo é, né? Alguém sabe quanto tempo tem nessa terra? De vida tem nessa terra? Não sabe, né? Então, aproveite ao máximo, reconhecendo e aproveitando cada oportunidade. Cada oportunidade. Esta é mais uma oportunidade. Você está aproveitando? Está retendo a palavra? Está absorvendo a palavra? Usando-a com sabedoria e diligência, porque os dias são preenchidos com mal. Portanto, não sejam tolos e descuidados, imprudentes, mas compreendam e agarrem firmemente aquilo que é a vontade do Senhor. Na NVI diz, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu não sei o que Deus... Então, procura saber. É a direção da palavra. Né? Quando alguém chega, eu não sei o que Deus quer, a resposta sempre é: se você não sabe, quem vai saber? Eu não convivo com você, eu não sei o que Deus quer de mim. Bom, eu não sei o que está errado na minha vida. Se você não sabe, quem vai saber? Você tem que saber o que está errado, o que Deus quer de você. Mas eu não sei. Então procura saber, procura compreender. Está entendendo? Peça, fale com Deus, esteja atento, não durma na reunião, absorva a palavra, procura compreender, porque é a sua vida. É a sua vida. A Bíblia está dizendo, não sejam tolos e descuidados, aproveitem ao máximo cada oportunidade, e procurem saber qual é a vontade do Senhor. Porque quando você dá a Deus o que Deus quer de você, o resultado, a mudança é imediata. E eu poderia trazer N exemplos aqui. Quando Israel chegou onde tinha que chegar, agora eu ouvi, agora pode ir, Moisés. Moisés estava sendo preparado, só estava esperando isso. Opa, Moisés, agora pode ir. Tocou, agora Israel tocou meu coração, agora eu vi quebrantamento, agora eu vi humildade, agora eles estão me buscando, mas não só por causa dos seus feitores.
Está entendendo? Agora uma motivação maior, agora eles querem se relacionar comigo. Agora eles estão se livrando daquilo que eu reprovo. Está entendendo? Agora pode ir que vai ter vitória. Agora jejuar, agora sacrificar, agora fizeram como tinham feito, agora pode ir que a vitória é certa. A Ana, por anos, ia ao templo. E buscou, buscava não, a Bíblia não diz que ela orava, o marido orava. Ela era uma companhia do marido. O dia que ela se levantou, orou, fez um voto com Deus, se comprometeu com Deus, no dia seguinte ela estava grávida. E eu poderia trazer outros exemplos de pessoas, né, que podiam ter vivido antes suas realizações, seus sonhos, mas elas mesmas agindo de forma nécia, tola, imprudente, descuidada, relaxada, fazendo o seu modo, elas mesmas adiaram os planos de Deus. Israel, você sabe, podia sair do Egito, em 11 dias está na terra, esticou isso em 2 anos, depois chegou lá, não quis entrar, e agora não vai entrar, vai ficar aí até essa geração morrer. 38 anos, 40 anos perambulando no deserto. 40 anos. Então, não adie o que Deus tem com você. Em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Vários pontos importantes para serem vistos e compreendidos nessa mensagem. Pare de culpar as circunstâncias, responsabilizar as circunstâncias por uma má atitude, uma reação desequilibrada, porque as circunstâncias desse povo eram bem mais difíceis do que as nossas. Você pode não estar vivendo um momento fácil, sua tribulação pode não ser tão leve, mas não acredito que seja tão pesada como a que esse povo vivia. Estavam debaixo de grande sofrimento, humilhação, o ambiente era hostil, o trabalho era escravo, isso quer dizer que não eram remunerados, trabalhavam por sobrevivência, por comida, não eram remunerados, essa era a condição. O ambiente era terrível, hostil, mas, mesmo assim, o povo crescia. Por quê? Porque havia sonhos, amor, esperança, perspectiva de vida, projetos para o futuro. Não deixaram de sonhar. Quantas pessoas que por conta da pandemia pararam, interromperam seus projetos, né? Focaram as circunstâncias, focaram o momento e concluíram, não, agora não dá para isso, agora não dá para aquilo, agora não é o momento para dar esse passo, para investir nesse projeto, agora sim, agora eu vou ter que dar um tempo, eu não posso mais comparecer na igreja, não posso, inclusive assim, né, eu tinha atividades na igreja, agora eu não posso fazer mais nada. E esse período foi um período que o Ministério Mudança de Vida só intensificou. Enquanto uns pararam, uns foram se submetendo às circunstâncias, nós enfrentamos as circunstâncias, não cedemos para as circunstâncias, temos crescido em meio à dificuldade,
temos nos fortalecido em meio a essa crise, a esse momento, a essa pandemia. Quantos que têm podido dizer, essa tem sido a melhor fase, o melhor momento da minha vida? Quantos que eu já ouvi, bispo, eu estou fechando grandes negócios, minha empresa nunca teve melhor. Quantos que estão realizando sonhos nesse período, mas há outros que foram envolvidos pelas circunstâncias e pararam de sonhar, interromperam seus projetos. Daqui a pouco vão terminar o ano e vão se dar conta que perderam esse ano, porque não plantaram. Tem gente que não plantou nos 52 dias. Tem gente que antes dos 52 dias já parou de plantar em Deus, plantar no reino. Outros vêm plantando, mesmo em meio à dificuldade. Outros têm focado as promessas, não as circunstâncias. Sabe o que vai acontecer na vida desses? Daqui a pouco vão estar vivendo o que nunca viveram, provando um vinho que nunca provaram, vivendo realizações inéditas, incríveis, e muitos estarão lamentando o tempo e as oportunidades perdidas, porque cederam para as circunstâncias, cederam para o medo, cederam para os decretos. Havia um decreto de morte: todo bebê do sexo masculino vai ser morto, vai ser jogado no Nilo. Agora nós não podemos ter filho. Não, nós temos um sonho. Joquebede e Arão pensou, nós temos um sonho. Nós queremos, não podia ter pensado, vamos ficar só com 2, né? Acho que é melhor. Não, nós queremos o terceiro. Mas agora, se nascer, esse menino vai morrer. Não, mas a gente quer o terceiro. Será que ninguém disse para eles, um é pouco, né? Mas 2 está bom, 3 é demais, ainda mais nessa situação. 3 é demais. Não, nós temos um sonho. Outro dia ainda a bispo estava falando no programa, né, de alguém que sonhava, né? Acho que tem até uma música que o pessoal canta, né? 2 filhos, um cachorro, não sei o quê, né? Então, tem esse sonho, eu quero uma casa, 2 filhos, um cachorro, tal, aquela coisa de filme, de novela. A pessoa sonhava, Deus realizou o sonho. Deus realizou. Deus realiza sonhos, mesmo em meio a circunstâncias, momentos difíceis, terríveis. Por quê? Porque Ele é o Senhor das circunstâncias. Ele usa, né, das próprias circunstâncias para nos favorecer. Ele usa. Ele faz com que tudo coopere. Com que tudo coopere. Se não houvesse aquele decreto, será que de alguma forma a Joquebede receberia para cuidar do próprio filho? Será que ela receberia? Se não houvesse esse decreto? Então veja que o decreto favoreceu a Joquebede. Então, em nome de Jesus, não é o que te acontece, mas o que você faz, como você responde, como você lida com as circunstâncias. Como você lida. Esse pode ser o melhor tempo, a melhor fase da sua vida, se você controlar o seu foco. Focaliza a promessa, focaliza cada palavra que você tem recebido de Deus. Não se prenda às circunstâncias ao momento. E de uma hora para outra, de um momento para o outro, a situação pode virar. De um momento para o outro, tudo pode mudar. Em nome de Jesus, aproveite cada oportunidade. Se levante. Nós temos falado bastante sobre isso, né? Sermos pais, né? Que irão preparar os filhos, a próxima geração, nossos filhos biológicos e espirituais, para este mundo, deixar pessoas que vão impactar esse mundo. Prepare os seus filhos,
influencia da forma certa, como Joquebede e Arão influenciou seus filhos. Porque os pais têm nas mãos o tempo e a eternidade dos seus filhos. Aproveite, aqueles que têm, filhos pequenos ainda, aproveite, encaminha, envolva seus filhos na coisa certa, em nome de Jesus. Fale com Deus nesse momento, coloque a mão no seu coração, mostre a Deus que você entendeu a mensagem, que você recebeu a palavra, e diga a Deus o que é que está mudando, o que é que mudou. Reunião para renovação da mente, mostra a Deus que houve uma renovação, uma abertura mental. Essa parte do agora o seu clamor chegou a mim, eu creio que é bastante esclarecedora. Talvez você venha clamando, venha orando, e estava aí se perguntando, por que que Deus não me ouve? Ele ouve. Então por que Ele não age? Porque Ele precisa de condições. Você vem buscando a Deus, mas está sendo descuidado, relaxado, está agindo como insensato, como nécio, como tolo. Talvez você está buscando a Deus, mas está cheio de si, cheio de razão, não há humildade, não há sinceridade. Está buscando a Deus, mas não se converteu, não se afastou dos seus maus caminhos. O Moisés já tinha saído do Egito fazia 40 anos, mas ainda tinha as sandálias do Egito, do tempo do Egito. E para Deus revelar o que tinha com ele, o propósito que tinha na vida dele, Ele disse: tira a sandália dos teus pés. Tira a sandália dos seus pés. Quantos que muitas vezes estão cobrando de Deus, reclamando que Deus não ouve, muitas vezes fazendo esse questionamento, eu não sei o que Deus quer de mim. De repente há tantas coisas ainda para serem tiradas. Quando você chega e diz: eu não sei o que há de errado na minha vida, você supõe que o erro está em Deus, e o erro nunca está em Deus. Quando você se faz de vítima, você está se sabotando. O erro não está em Deus, a falha não está em Deus. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Dê condições para Deus agir, porque quando Ele age, ninguém pode deter. Quando Israel chegou aonde tinha que chegar, Deus disse: agora vá, tira o meu povo. Ele mandou Moisés. O faraó tentou resistir, o faraó tentou impedir, resistiu enquanto pôde, mas ninguém pode contender com Deus e ter paz. Ele teve que ceder. Deus tirou o seu povo do Egito, da escravidão, com o braço forte, com mão poderosa, com sinais, maravilhas, prodígios. Israel viu o grande poder do Senhor, e Deus quer manifestar o seu poder. Deus quer que você veja a glória dele. Se tem uma coisa que foi dita nesse ano, é isso: onde não tem glória vai ter glória. Se tem uma coisa que foi batida, repetida nesse altar, em cada altar do Ministério Mudança de Vida, é exatamente isso: Deus está nos levando para uma glória que nós não vivemos ainda. Onde não tem glória, vai ter glória. Agora busca Deus como você nunca buscou, e você vai viver o que você nunca viveu. Não adie mais seus sonhos, não retarde mais o que Deus tem com você. Para de olhar para as circunstâncias e rumo ao topo. É hora de avançar, é hora de atravessar o Mar Vermelho, é hora de viver coisas novas, uma glória que você ainda não conhece. Em nome de Jesus, se levante agora, fala com Deus, diga a Deus: eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa mensagem. Minha mente foi aberta, minha mente foi renovada, eu estou saindo daqui com outro espírito, eu vou sair daqui com outro espírito. Deus, confessa, talvez você vinha buscando a Deus por causa dos seus feitores, talvez até agora a motivação não foi um propósito firme, correto. Talvez você está aí, sendo motivado apenas por uma necessidade,
Agora comprometa-se com Deus. Eu vou buscar a tua face, Senhor. Eu vou buscar a tua face. Independente do resultado, independente, meu Deus, das bênçãos do Senhor. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me livrar bem, se não livrar bem também, porque eu quero o Senhor. É isso que Deus quer. Um povo comprometido com Ele, não um povo que busca a Deus dentro de um propósito, mas depois o abandona quando esse propósito termina. Não adianta eu dedicar totalmente o meu coração 52 dias, se é que eu dediquei, né? Eu tenho que dedicar para a vida. Comprometa-se com Deus, porque Deus quer agir, Deus quer se manifestar. Ele tem prometido um tempo de glória, e uma glória nunca antes vivida. Vamos, se levante no Espírito, se comprometa com Deus, se afaste dos seus maus caminhos, se converta, muda a motivação. Que se a sua motivação é apenas uma vitória, pode acontecer, como acontece com tantos, né? A vitória chega, a pessoa deixa de se envolver com Deus e se envolve com a vitória, faz da vitória, da bênção, um Deus na sua vida, e logo transforma a bênção numa maldição. Agora, quando Deus é a minha motivação, eu quero Deus, eu quero agradar a Deus, eu busco a Deus, a bênção corre atrás de mim, em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que essa mensagem tenha entrado, eu oro para que o Senhor fale mais, fale melhor aos corações, meu Deus. É ano de fazer proezas, meu Pai. Nós já temos feito proezas, meu Deus, nós já temos vivido a Tua glória, e meu Deus, nós temos visto o sobrenatural. Nós temos visto, meu Pai, mesmo nesse tempo difícil, de pandemia, de crise, nós temos visto o Senhor ser conosco, cuidar de nós, nos favorecer, mas é certo, é fato, que o Senhor tem coisas ainda maiores, melhores. É fato, meu Deus, que há coisas ainda melhores preparadas para nós. Como diz na sua palavra, aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, mente alguma imaginou, é o que o Senhor tem preparado. Eu creio, Senhor, que o melhor o Senhor guardou para o final. Nós vamos viver coisas incríveis ainda nesse ano, mas o Senhor está esperando, meu Pai, que cada um compreenda a sua vontade, que cada um chegue nesse ponto de maturidade, nesse ponto que Israel chegou. Eu peço em nome de Jesus, ajuda cada um aqui a crescer, sair daqui, como eu pedi no início, bem melhor, bem mais evoluído, com uma mente renovada, sabendo exatamente, meu Deus, o que o Senhor está esperando, aguardando, requerendo, para nos levar para lugares altos, para nos colocar no topo, no lugar mais alto, porque esse é o nosso lugar. Esse é o lugar do seu povo, sempre por cima, por cabeça, no topo, e eu tomo posse disso. Eu abençoo esse povo, agradeço pelo que fez aqui hoje, agradeço, meu Deus, pelos efeitos que essa mensagem já está produzindo em cada vida, em cada coração. Muito obrigado, Deus.